O lendário buraco de Melwaters finalmente teve seus segredos desvendados. Equipada com tecnologia de ponta, incluindo câmeras GoPro e drones, uma equipe de exploradores audaciosos mergulhou nas profundezas enigmáticas deste buraco misterioso. Você deve estar acostumado com tantas histórias misteriosas ao redor do mundo. A maioria apenas boatos ou lendas urbanas, mas poucas histórias capturam a imaginação como o surpreendente buraco de Melwaters. Repleto de relatos de profundidades inalcançáveis e fenômenos inexplicáveis, este buraco permanece no imaginário das pessoas e atrai exploradores do desconhecido mesmo 30 anos depois. No ano de 2017, uma corajosa equipe de pesquisadores decidiu enfrentar o mistério por trás da história quando finalmente conseguiram confirmar sua localização. Armados com tecnologia de ponta e uma câmera subaquática, eles mergulharam nas sombras de uma das mais misteriosas anomalias da Terra. O que era para ser uma missão exploratória, rapidamente se transformou em um thriller de sobrevivência. Eles buscavam respostas, mas encontraram algo que jamais poderiam ter imaginado. Será que você está pronto para ver o que eles viram? Se você quer descobrir os segredos ocultos nas profundezas do buraco de Mel e vivenciar a história dos destemidos pesquisadores que arriscaram tudo, clica no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e preste muita atenção, pois é uma história que começa lá atrás, em 1997. Na vastidão da região ocidental de Ellensburg, na propriedade Melat, situada na Manastash Ridge, um enigmático poço circular com cerca de 9 pés de diâmetro e muros de pedra que se estendem por cerca de 15 pés, desce para uma escuridão que parece não ter fim. Diferente de um poço convencional destinado à extração de água, este local tornou-se um depósito improvisado, engolindo lixo doméstico a aparelhos quebrados e pneus velhos. Porém, o que é fascinante é que por mais que objetos fossem lançados em sua abertura, o poço nunca parecia encher, um fenômeno que intrigava profundamente Melwaters, o proprietário do terreno. Mel, um pescador com um espírito inquisitivo, decidiu sondar as profundezas desse mistério. Equipado com seu equipamento de pesca, ele acoplou um peso de 450 gramas a uma linha e começou a baixá-lo no abismo. Surpreso, desenrolou 1,3 km de linha e ainda assim não encontrou fundo. Persistente, ele substituiu o peso por um pacote de balas Life Savers, esperando detectar água. No entanto, ao recuperar a linha, as balas estavam secas, confirmando que o buraco permanecia era enigmático. Impulsionado por uma curiosidade insaciável, Mel ampliou seus esforços, unindo mais e mais linhas, até atingir uma profundidade de quase 3 km. Ainda assim, o fundo era apenas inalcançável, um desafio à lógica e à ciência. Isso fez com que Mel ficasse obcecado em desvendar este mistério. Ele continuou sua tentativa, alcançando o espantoso total de 268 km de linha sem tocar em qualquer superfície. Conforme a fama do buraco de Mel crescia, as histórias ao seu redor começaram a se tornar mais pessoais e, por vezes, sombrias. Uma dessas narrativas veio de um vizinho próximo de Mel, um homem idoso de voz suave que compartilhou uma experiência perturbadora que marcou a comunidade local. Certo dia, enquanto Mel e o vizinho conversavam perto do buraco, o assunto da estranha propriedade de absorção do buraco veio à tona. O vizinho, com um olhar distante e hesitante, começou a contar sobre seu cão de estimação que havia morrido alguns anos atrás. Com dor no coração e sem saber o que fazer com o corpo do animal naquele momento, o homem decidiu usar o buraco como um meio de sepultamento, esperando que fosse um descanso final pacífico para seu amado companheiro. Ele descreveu como envolveu cuidadosamente o corpo do cão em um cobertor antes de solenemente lançá-lo no abismo. O mais inquietante, contudo, foi que, ao contrário de todos os objetos que eram jogados ali, quando o corpo do cão desapareceu na escuridão, um silêncio abafado seguiu-se. Não houve som de impacto, nenhum eco, nada. Meses depois do incidente, algo ainda mais bizarro e inquietante ocorreu. O vizinho jurava ter visto seu cão, aquele que havia lançado no buraco, perambulando pela propriedade como se nunca tivesse morrido. Ele nunca conseguiu tocar o animal ou chamá-lo de volta. O cão simplesmente aparecia e desaparecia nas sombras, especialmente nas noites de lua cheia. À medida que o mistério do buraco de Mel se aprofundava, com histórias cada vez mais estranhas e inquietantes emergindo da comunidade local, Melwaters decidiu que era hora de compartilhar sua descoberta com um público mais amplo.
Na busca por respostas, ou talvez apenas para encontrar outros que pudessem oferecer alguma explicação, Mel se voltou para uma figura conhecida no mundo dos fenômenos inexplicáveis, Art Bell, o carismático apresentador do programa de rádio Coast to Coast AM, famoso por explorar o paranormal e o desconhecido. Em uma noite fria, Mel sentou-se em seu escritório caseiro, o coração batendo com uma mistura de nervosismo e excitação, enquanto discava o número do programa. Ao ser atendido, ele rapidamente se viu ao vivo, falando diretamente com Art Bell. Com sua voz transmitida para milhões de ouvintes, Mel começou a relatar detalhadamente a existência do buraco em sua propriedade, descrevendo suas características anormais, as histórias dos objetos que nunca encontravam o fundo e os eventos perturbadores envolvendo o aparecimento fantasmagórico do cão de seu vizinho. Art Bell, conhecido por seu fascínio por tais enigmas, escutava com interesse intenso, fazendo perguntas pontuais que ajudavam a aprofundar cada aspecto da história. A audiência do programa, igualmente cativada, começou a enviar suas próprias teorias e perguntas, transformando a descoberta de Mel em um fenômeno de interesse nacional quase instantaneamente. Este interesse duraria anos, a ponto de, em 2017, finalmente uma equipe equipada com tecnologia de ponta encontrar e estudar o buraco. Mas antes desta equipe fascinada pelo mistério de Mel localizar o local, ainda em 1997, as autoridades federais americanas o encontraram também. Você sabe qual foi a atitude do governo? A partir dessa primeira aparição, Mel Waters tornou-se um convidado recorrente no programa. A cada chamada, ele revelava mais detalhes ou seguia os desdobramentos das investigações que Mel conduzia, incentivado pelos ouvintes e por Art Bell. As coisas ficaram muito mais perturbadoras quando, durante uma de suas conversas ao vivo, Mel inadvertidamente deu pistas mais específicas sobre a localização do buraco. Essas informações levaram curiosos e pesquisadores independentes a tentarem acessar a propriedade para ver o buraco por si mesmos, o que aumentou a atenção não só da mídia, mas também das autoridades locais e federais. Em pouco tempo, representantes do governo americano começaram a mostrar interesse. O que inicialmente parecia ser uma mera curiosidade científica, rapidamente evoluiu para uma questão de segurança nacional. Agentes do governo começaram a visitar a área, inicialmente fazendo perguntas e depois tomando medidas mais severas. De repente, Mel foi abordado por oficiais que o informaram que ele temporariamente não poderia acessar sua própria propriedade devido a uma suposta operação de segurança nacional. Surpreso e frustrado, Mel descobriu que uma área ao redor do buraco havia sido cercada e estava sob vigilância constante. Essas ações foram justificadas pelas autoridades como necessárias para investigações adicionais devido a um acidente de avião no local, mas não havia fogo, fumaça, nem qualquer informação sobre isto. Mel, corajoso, tentou desafiar essa ordem, alegando que o governo não tinha o direito de barrar seu acesso à própria terra. Em uma tentativa de retornar à sua propriedade, Mel foi detido brevemente. Durante esse confronto, ele alegou ter sido avisado de que enfrentaria sérias consequências legais se continuasse a tentar acessar o buraco ou divulgar informações sobre ele. Em uma de suas chamadas ao programa de Art Bell, Mel compartilhou que tinha sido oferecido a ele uma quantia significativa de dinheiro pelo governo para acessar todas as discussões públicas sobre o buraco e deixar a região permanentemente. Segundo ele, essa oferta foi acompanhada de ameaças veladas à sua segurança e à de sua família, caso ele não cooperasse. Qual sua opinião sobre a natureza do buraco? À medida que a história do buraco de Mel se espalhava, alimentada pelas discussões frequentes no programa de Art Bell e pelos confrontos relatados entre Mel Waters e as autoridades, diversas teorias começaram a surgir, cada uma tentando explicar as propriedades incomuns e os acontecimentos misteriosos associados ao buraco. Uma parcela do público acreditava que o buraco poderia ser um fenômeno geológico raro, talvez uma forma desconhecida de sinkhole ou uma cavidade natural que de alguma maneira não obedecia às normas conhecidas da física. Uma das teorias mais populares e discutidas nos círculos de entusiastas do paranormal era que o buraco poderia ser um portal para outras dimensões ou um ponto de conexão com mundos paralelos. Outra teoria comum especulava que o buraco era parte de um projeto secreto do governo ou de uma instalação militar escondida. O súbito interesse e a subsequente intervenção das autoridades federais apenas alimentaram essas suspeitas, com pessoas questionando se o governo estava usando o buraco para testar armas, conduzir experimentos psicológicos ou até mesmo como um depósito para materiais perigosos.
Algumas pessoas viam o buraco como um local de significado espiritual ou sobrenatural, uma espécie de limbo ou purgatório na Terra. Para eles, o buraco poderia ser um lugar de passagem ou um ponto de encontro de almas perdidas, uma teoria muitas vezes mencionada em resposta aos relatos do fenômeno do cão fantasma. No final de um dos programas, Mel prometeu retornar para compartilhar mais descobertas. Porém, quando chegou o momento de sua próxima aparição, ele simplesmente desapareceu. Não atendia telefonemas, nem respondia mensagens. Diante do seu misterioso silêncio, uma equipe de televisão foi até Ellensburg para investigar por conta própria. Ao chegarem, não encontraram nenhum vestígio do buraco, apenas evidências de que o exército havia ocupado a área, talvez ainda estivesse por lá. Passaram-se 3 anos até que Mel revelasse que lhe haviam oferecido uma soma substancial, $3 milhões por ano, para utilizar sua terra, sob a condição de que ele não falasse sobre o assunto, se mudasse imediatamente para fora dos Estados Unidos e prometesse nunca mais retornar. Mel aceitou o acordo e se mudou para a Austrália, onde viveu por 2 anos. Contudo, a saudade de sua família e de seu lar foi mais forte. Desafiando o acordo, Mel decidiu retornar clandestinamente aos Estados Unidos para visitar sua família. Mel Waters ainda planejava mais uma vez compartilhar suas histórias intrigantes com o público. No entanto, um incidente inesperado mudaria drasticamente o curso de seus planos. Enquanto Mel viajava de ônibus para visitar seu sobrinho, uma discussão acalorada irrompeu entre os passageiros. A tensão escalou rapidamente e a situação ficou tão grave que a polícia foi acionada para intervir. Todos os passageiros, incluindo Mel, foram interrogados, criando um ambiente de confusão e atraso. Eventualmente, para resolver a situação e permitir que todos continuassem suas viagens, foram transferidos para outro ônibus, mas o que parecia ser apenas um contratempo menor tornou-se o prelúdio de algo muito mais bizarro. Subitamente, durante a viagem no novo ônibus, Mel sentiu uma fraqueza avassaladora e apagou sem qualquer aviso ou explicação plausível. Quando recobrou a consciência, encontrou-se em um cenário totalmente alienígena para ele. Um beco sombrio em São Francisco, desorientado, assustado e sem lembranças claras do que havia acontecido. 12 dias haviam desaparecido de sua vida, um vácuo completo de memória. Sua carteira estava desaparecida e havia um desconforto persistente em seu braço que, ao inspecionar, mostrava claros sinais de múltiplas perfurações por agulha e marcas de fita adesiva, indicativos de que tubos de quark haviam sido usados. Pior ainda, ao sentir um gosto metálico em sua boca, Mel descobriu para seu horror que alguns de seus dentes traseiros haviam sido extraídos. O incidente deixou Mel completamente desorientado e com mais perguntas do que respostas. A história de Mel Waters e o buraco de Mel sempre esteve envolta em mistério e especulação, com cada episódio apenas criando mais intrigas e misterioso. Após o incidente assustador em que Mel foi encontrado desorientado em um beco de São Francisco, com dias perdidos de sua memória e marcas físicas inexplicáveis, sua vida tomou um rumo ainda mais isolado e cauteloso. Sua última entrevista, conhecida ao programa de Art Bell, aconteceu pouco depois de seu retorno a Washington. Durante essa entrevista, Mel contou mais histórias e tinha a promessa de voltar no próximo episódio com gravações e provas. Porém, depois dessa última comunicação, Mel Waters desapareceu do olhar público. Rumores circularam sobre sua possível mudança para outro país, ou até mesmo sobre sua retirada total das questões relacionadas ao buraco para proteger a si mesmo e sua família. A falta de informações concretas e o silêncio subsequente apenas alimentaram mais teorias da conspiração e discussões entre os seguidores de seu caso. Apesar das lacunas evidentes em sua narrativa e da falta de provas físicas, Mel nunca tentou capitalizar sua fama. Em um mundo onde histórias virais rapidamente se transformam em mercadorias, ele poderia facilmente ter lucrado com a venda de artefatos, livros ou até mesmo fotos do fenômeno. No entanto, ele escolheu não fazer isso. Alguns interpretavam isso como um sinal de sua honestidade, enquanto outros viam como uma indicação de que até Mel sabia que suas histórias eram grandes demais para serem verdade. Mas por 5 anos, ele manteve a consistência de sua narrativa original perante o inquisitivo Art Bell, que incansavelmente procurava falhas ou contradições. Em 2017, um grupo pequeno mas determinado de exploradores e aficionados pelo paranormal decidiu enfrentar o lendário mistério do buraco de Mel Waters. Armados com câmeras GoPro, lanternas potentes e cordas robustas, eles estavam prontos para desvendar o mistério que envolvia este abismo profundo e enigmático.
O início de sua jornada foi marcado por um post enigmático no Reddit, que prometia coordenadas precisas para a localização do buraco. Conduzidos pela promessa de desvendar um dos maiores enigmas do país, eles seguiram as instruções até uma fazenda isolada, um local que parecia distante de qualquer coisa conhecida ou compreendida pela mente racional. Ao chegarem, a realidade do buraco superou suas expectativas. Uma imensa cavidade escura se abria diante deles, como a boca de um colosso adormecido. Cada pedra lançada no buraco parecia cair na eternidade, sem som de impacto, sem eco, apenas o silêncio sombrio devorando o ruído. O grupo, assustado e cauteloso, sentia a gravidade do desconhecido puxando-os para mais perto. Enquanto montavam seu equipamento para documentar a experiência, um par de olhos observava à distância. Através dos binóculos, avistaram uma figura solitária e misteriosa que desaparecia sempre que tentavam focar. O clima de tensão aumentava e a sensação de que não estavam sozinhos se intensificava. Antes que pudessem aprofundar sua exploração, uma sensação de urgência inexplicável os envolveu. Sentindo que algo não estava certo, decidiram abandonar a expedição e evacuar o local às pressas. Durante a retirada, um dos membros encontrou um besouro solitário no limite do buraco. Seria um símbolo vivo da profundidade e resistência contra as adversidades do desconhecido? É sempre bom ressaltar que décadas se passaram e ainda não existe uma evidência clara de que o buraco de fato existiu, já que não existe nenhuma imagem real do local, além de geólogos dizerem que se o buraco fosse tão fundo assim, entraria em colapso. De qualquer forma, nos resta apenas a especulação de acreditar ou não na história contada por Mel.